Quinta questão, meu fera, de ligações químicas, questão do SESMAC 2021/2, que é o seguinte. Quando ocorre a interação entre dois elementos, a força do caráter iônico pode ser avaliada pela diferença de eletronegatividade entre eles. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior será o seu caráter iônico. Então, no próprio texto, que é até difícil na prova do SESMAC, mas o próprio texto já está lhe dizendo como você vai resolver essa questão, porque ele pergunta o seguinte, ó, dentre os compostos abaixo, qual deles apresenta maior caráter iônico? O caráter iônico, vou escrever para você aqui, ó, caráter iônico, eletronegatividade. Quando ele aumenta, a eletronegatividade também, a diferença de eletronegatividade, né, que a gente pode fazer diferença de eletronegatividade pelo um ΔE, assim, ó, certo? Que quando aparece os valores de eletronegatividade, que os elementos químicos têm valores de eletronegatividade, você vai fazer a eletronegatividade do maior menos a eletronegatividade do menor. Beleza? Então, mas você não precisa saber dos números, é só você ver. Quanto mais distante da tabela periódica, maior é a eletronegatividade. E você sabe que, se você já assistiu a aula agora de tabela periódica, você sabe que o cara que tem maior eletronegatividade é o flúor. Ó. Ele aparece aqui. Certo? Então os outros estão errados, Sandrão? Não, é só a gente ver o flúor agora, porque os outros dois é cloro, iodo e bromo, que tem eletronegatividade menor. Então, numa tabela periódica, nós temos isso aqui, ó. Eu tenho aqui a tabela periódica, vou fazer a tabela periódica para você aqui, tá? Tirando os carinhas da família 8A, vamos tirar os carinhas da família 8A. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, lembra disso? Beleza? Então, o flúor é o cara que tem maior eletronegatividade na tabela periódica. O frâncio é o que tem menor. Então, se eu ligasse, por exemplo, flúor e frâncio, se eu fizesse essa ligação aqui, ó, frâncio ligado a flúor, essa ligação aqui seria que tem maior caráter iônico. Porque eu estou ligando o cara mais eletronegativo com o cara menos eletronegativo. Então a diferença de eletronegatividade é maior, certo? Bom, beleza. E aí, você, pelo que você já viu aí, você sabe que esse cara aqui está na família 1A. A maior diferença de eletronegatividade vai ser entre o flúor e os caras da família 1A. E aí você vai vir aqui na família 1A. Presta atenção. Na letra A eu tenho o lítio e na letra E eu tenho o potássio. Na prova do SESMAC vem a tabela periódica. Eu tenho aqui, olha só meu fera, vou fazer de outra cor. Eu tenho o lítio um pouco mais acima e mais abaixo eu tenho o potássio. Se a eletronegatividade aumenta de baixo para cima, presta atenção, o lítio tem maior eletronegatividade do que o potássio, certo? Então, quando você fizer a diferença do caráter iônico, o maior menos o menor, você vai ver o seguinte, se eu ligar flúor e lítio, flúor e potássio, o flúor e potássio vai dar uma diferença de eletronegatividade maior. E é, Sandrão? É. Por quê? A ligação, vou fazer aqui para você, tá? Só para você sacar aqui. A ligação potássio-flúor vai ser a diferença de eletronegatividade do flúor, que é maior, menos a do potássio. A ligação lítio e flúor também é o mesmo raciocínio. Vai ser do potássio, do flúor, menos o do lítio. Saca só com o Sandrão aqui o seguinte, vou até aumentar aqui. Você pode inventar valores. Na verdade, eu vou dizer o valor certo.
O flúor, a eletronegatividade do flúor, se eu não me engano, é 4,5. Beleza? 4,5. Se você pegar 4,5 menos a eletronegatividade do potássio, quem é maior, a eletronegatividade do potássio ou do lítio? A do lítio é maior. Então vamos supor que a eletronegatividade do potássio seja 2, a do lítio vai ser 3. Não é, tá, galera? É bem menor que isso aí, mas eu estou só chutando para você ter uma ideia. Deixa eu diminuir aqui. Beleza? Aí você vai pegar aqui, ó. Sandro, mas por que você colocou a eletronegatividade do potássio 2? Eu chutei um número menor que 4,5. E a do lítio 3? Tem que ser 3, porque o lítio ele tem maior eletronegatividade do que o potássio. Então o valor da eletronegatividade dele tem que ser maior. Eu podia ter botado 2,1, por exemplo, mas eu quis botar um número redondo. Então olha só, 4,5 menos 2 vão dar 2,5. 4,5 menos 3 vão dar 1,5. Então, quem tem maior caráter iônico? Quem deu 2,5. Certo? Moral da história. Qual o cara que vai dar maior diferença de eletronegatividade? O cara mais eletronegativo se ligando com o cara mais eletropositivo. Porque eletropositividade, se você lembrar, é o sentido contrário, né? Eletropositividade. Onde é que estão os caras mais eletropositivos? Mais para baixo e para a esquerda da tabela periódica, não é isso aí? Os caras mais eletropositivos. Beleza? Aqui é eletronegatividade, não posso esquecer. Eletronegatividade. E aqui, eletropositividade. Se eu quero saber qual que tem o maior caráter iônico, é aquele que tem maior diferença de eletronegatividade. Então, quanto mais distante na tabela periódica, ou seja, quanto mais a ligação for entre um elemento químico de maior eletronegatividade com outro de maior eletropositividade, a diferença de eletronegatividade, que é o ΔE, a diferença de eletronegatividade será maior, então o seu caráter iônico também será maior. Beleza? Então, caráter iônico está relacionado à diferença de eletronegatividade. Quanto isso aqui for maior, maior é o caráter iônico. Então, pelo que a gente viu aqui, letra E. Porque se a gente analisar, o potássio é o metal de maior eletropositividade e o flúor é o metal de maior eletronegatividade. Se eu ligar o cara de maior eletronegatividade com o cara de maior eletropositividade, a diferença de eletronegatividade vai ser maior, logo o caráter iônico também vai ser maior. Bacana, galera? Beleza? Qualquer dúvida, fala no comentário ou vai lá no primeiro vídeo, tem lá meu telefone, manda uma perguntazinha para mim, para eu tirar sua dúvida, tá bom? Próximo.